Voltemos, então, ao capítulo 9 do livro de Atos. A gente terminou na aula passada, né, aquela introdução que o Lucas faz aqui, a presença, né, do apóstolo Paulo. Ele começa ali no capítulo 8, começo do capítulo 8, e depois ele vem para cá narrando já, né, a conversão do Saulo, e ele volta à narrativa onde ele havia parado acerca do Pedro, porque até o capítulo 12, a ênfase do Lucas é o Pedro. Então, ele volta desde que o Pedro esteve ali na Samaria, e depois de confirmar os irmãos dali, ele foi para todas as outras cidades samaritanas, e agora nós retomamos essa viagem do Pedro, nessa missão do Pedro, aqui no verso 32 do capítulo 9, né? Perdão, deixa, capítulo 9, isso, o verso 32 do capítulo 9. E aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, né, toda parte são as cidades samaritanas, né, conforme terminou lá o relato que foi interrompido, chegou também aos santos que haviam em Lídia. Veja, os santos aqui já são crentes, né? Então veja que aquela perseguição lá em Jerusalém espalhou os crentes aí por toda a região, e já nascem comunidades em todos os lugares. Lembrando também que antes, bem antes, né, da perseguição, nós temos o Pentecoste, onde nós tínhamos vários estrangeiros presentes do Pentecoste, que também, a exemplo do Filipe, do eunuco, né, evangelizado por Filipe ali no caminho, saíram convertidos ali, levando o evangelho até essas partes, essas regiões todas. Então, o Pedro já chega ali e há identificação de crentes ali, né? Então, ele vai ali aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. Então, aí o Pedro vai encontrar-se com esse homem. Esse homem vai ser curado, né? O Pedro vai, cheio do Espírito Santo, vai curá-lo. E viram todos os que habitavam em Lídia e Samona, os quais se converteram ao Senhor. Então, pregação, sinais, né? A presença apostólica confirmando tanto os sinais quanto as conversões, e aí muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Havia em Jope, agora o Pedro está na cidade de Jope, onde ele vai ficar durante algum tempo ali. Havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas, né? Tábita em aramaico, Dorcas em grego. Ela fazia muitas boas obras e dava esmola. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo levado o corpo, colocaram-na num quarto, na parte superior da casa. Como Lídia era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então, mais sinais aí, né? Uma cura, e agora aqui uma ressurreição de uma moça, né? De uma mulher aí, discípula, chamada Tábita, né? Ao mesmo tempo Dorcas. Ela era uma pessoa aí associada com viúvas, e o texto começa a nos indicar aí, né, que pessoas convertidas, né, que se tornam discípulos de Jesus Cristo, elas são ricas em boas obras, e boas obras principalmente por parte
daquelas pessoas que dispõem de mais tempo e talvez de pouca produtividade em termos de discurso. Então, essas viúvas, elas se dedicam a obras sociais. E a Tabita, a Dorcas, também, como discípula, mesmo que jovem, estava associada. O texto indica aí, né, que ela fazia vestimentas, né? Então, ela estava associada a obras sociais. Isso começa a indicar um pouco, né, daquilo que deve seguir a confissão de fé, ou seja, a aplicação em boas obras. E aqui nós temos um exemplo, né, um modelo disso na Tabita. E o verso 43 diz, então, né, que o Pedro ele fica ali muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Essa narrativa vai ser interrompida outra vez, né, no capítulo 10, porque nós vamos ter a introdução de um homem muito importante, o Cornélio, e que a introdução dele vai fazer uma ponte para o novo aparecimento do Pedro. Agora o Pedro não vai mais estar associado à confirmação da pregação do Evangelho, nem a curas, nem a ressurreição de mortos. Ele vai estar associado com uma ponte que vai levar o Evangelho aos gentios. As pessoas que foram, né, espalhadas ali no capítulo 8, elas saíram por todo lugar anunciando o Evangelho. E elas não se fixaram na evangelização de judeus. Elas começaram a pregar o Evangelho para quem aparecia. Só que agora nós precisamos de um testemunho apostólico disso. Lembrando que Jerusalém é o ponto de partida do cristianismo. Lembrando que o colégio apostólico está em Jerusalém, a mando de Jesus, conforme nós vimos em Lucas 24, 49. Então, quando aconteceu a perseguição, nós tivemos um indicativo de que a igreja não podia ser apenas um braço do judaísmo, então ela tinha que sair de Jerusalém. Ela saiu de Jerusalém, só que o evangelho que sai de Jerusalém precisa manter vínculo com Jerusalém. Por quê? Porque a igreja é una, a igreja é única. Não existem dois cristianismos, não existem duas igrejas, existe um só cristianismo, e o fundamento do cristianismo, o fundamento da fé cristã, que se expressa aí por meio da igreja, o fundamento é os apóstolos, os profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então, não podia estar desconectado de Jerusalém. Jerusalém manda uma comitiva apostólica para verificar onde o evangelho estava sendo pregado, estava havendo conversões. Então, vamos confirmar isso. Confirmou isso, sim. De fato, o evangelho está fora de Jerusalém, e é a mesma coisa que aconteceu aqui conosco, está acontecendo lá. Só que até então nós não temos uma ponte para os gentios. E isso é importante, por quê? Porque a conversão do Paulo vai ser uma conversão que, junto com a conversão, virá um chamado para ele ser o que ele mais tarde ficou conhecido, como apóstolo dos gentios. Então, como o colégio apostólico está centrado na figura do Pedro, então é muito importante que o Pedro abra o caminho para os gentios, e não o Paulo. Então, a importância aqui dessa história, que agora, no capítulo 10, introduz o Cornélio e vai falar para nós como é que esse Cornélio veio à conversão. Ele é um gentio e ele vem à conversão por meio da pregação do apóstolo Pedro, que vai causar muita estranheza
e vai exigir que ele se explique em Jerusalém, e a gente vai ver isso a partir de agora. O Cornélio nos é descrito aí como um homem em Cesareia. Ele é centurião, então ele é comandante aí de um regimento militar. Este homem, ele era piedoso e temente a Deus. Então, vamos pensar aqui, né? Nós temos os judeus, nós temos os tementes a Deus. Os judeus são aqueles que estão em aliança com Javé. Os tementes a Deus são aqueles que têm alguma associação, eles têm apreço pelo Deus dos judeus. Eles têm, pelo menos, respeito pelo Deus dos judeus. Isso pode indicar que eles cultuem outras divindades, mas, entre outras divindades, eles também cultuam Javé. Nós temos os prosélitos. Os prosélitos são aqueles que adoravam outras divindades, mas se converteram ao judaísmo. Então, eles se tornaram prosélitos do judaísmo. Significa isso que eles se submeteram à circuncisão e eles praticam o cerimonial religioso judaico. Ok? Muitos daqueles, né, que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes são desses. São estrangeiros, mas eles são prosélitos do judaísmo. E tem aqueles, entre eles, que não são prosélitos do judaísmo, eles são tementes a Deus. Esses daí podem adorar outras divindades, incluindo entre elas Javé. E aqui está sendo descrito para nós um homem temente. Então, o Cornélio está entre esses que são tementes, eles reverenciam Javé, eles reverenciam o Deus de Israel. E este homem, além aí de ser um homem piedoso, né, temente a Deus, ele é uma pessoa boa. Ele é um homem de coração bom, coração generoso. E diz aí o texto, né, que ele é piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas. Esmolas é o símbolo das boas obras, né, presentes em toda a expressão religiosa. Dava esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então, veja como esse homem é descrito. Então, ele é um homem religioso. A religião dele não é apenas de discurso, ele tem uma religião concreta, ele tem uma religião prática, ele pratica a sua religião e parece que o seu coração acompanha aí a sua expressão religiosa. Então, ele não é apenas um teórico, ele é um praticante mesmo da religião. Mas veja que interessante. Embora toda essa descrição aqui, que faria inveja a muitos crentes, esse homem não é crente. Então, é possível, numa sociedade perversa, no meio da qual nós vivemos, encontrar, no meio dela, pessoas com essa característica do Cornélio. Pessoas que se envolvem com práticas de boas obras, têm coração compassivo, são pessoas que fazem as suas rezas, fazem as suas orações, que provavelmente são pessoas abertas a qualquer expressão religiosa, elas são sincréticas em termos religiosos. E pode ser que, por contato com um crente, essa pessoa fale de Jesus. Ela faça menção de Jesus no meio do seu discurso religioso. Mas essa pessoa não é crente. Né? E esse capítulo 10, para nós, ele é bastante significativo, porque com toda essa descrição aqui, um homem que vai, inclusive, receber
uma visita angélica, né? Quem de nós aí orando às 3 horas da tarde já recebeu uma visita angélica, né? Esse homem aqui recebe uma visita angélica, ele tem uma visão de anjo, ele ouve o anjo falar. Outra coisa interessante nessa narrativa do capítulo 10 é que esse homem, ele pode receber uma visita angélica, ele pode ser como tudo isso que eu já descrevi, ele pode receber uma visita angélica, ele pode ter uma visão de anjos, ele pode ter uma audição de anjos, e isso não faz dele um crente. Você já pensou uma pessoa ter uma experiência sobrenatural, uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa correta, a sua religião promove nela uma bússola moral boa, ele sabe o que é ser uma pessoa boa, honesta, justa, ele é um praticante da sua religião e ele tem experiências sobrenaturais. E isso não faz dele um crente. Não impressiona isso? Impressiona, não é? Impressiona. Nós diríamos, né, que se nós olhássemos aqui para um homem como esse, nós diríamos que esse homem é crente. Nós jamais diríamos para ele que uma experiência sobrenatural não o qualifica como crente, tendo a vida que ele tem, a conduta que ele tem. Mas o texto vai dizer para nós que, com tudo isso, ser bom, socialmente falando, não basta. Ser religioso não basta. Ser religioso praticante não basta. Ter experiências sobrenaturais não basta. É necessário Cristo. E o que vai fazer desse homem um convertido é Cristo. E não nada dessas coisas que caracterizam a vida dele antes da conversão. É difícil para nós ligarmos isso à pregação paulina e dizer, por exemplo, que este homem aqui está entre aqueles que Paulo descreve como gente a quem o conhecimento de Deus foi manifestado, mas eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Pessoas que não glorificaram a Deus, não reconheceram Deus como Deus. Pessoas que não lhe deram graças, ou seja, não reconheceram que tudo que eles têm tem origem em Deus. Pessoas que trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens, répteis e quadrúpedes e adoraram antes a criatura que o Criador. Pessoas que estão debaixo da ira de Deus, que se revela desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. E, finalmente, pessoas que estão debaixo do decreto de Deus, que afirma que essas pessoas são dignas de morte. Difícil para nós ligarmos o Cornélio, ou pessoas, né, como o Cornélio, com aquilo que a Bíblia descreve como o não crente. Talvez todas aquelas coisas que o Paulo coloca ali no capítulo 1, a gente não teria dificuldade de entender se na nossa mente estivesse ali um criminoso, um bandido, alguém que tivesse aí condenado com 20, 30 anos de prisão. Talvez a gente não tivesse dificuldade. Mas quando a gente lê aquilo e tem pessoas como Cornélio no nosso imaginário, fica muito difícil para nós a gente entender que pessoas como Cornélio, simplesmente por não serem convertidas
a Cristo ou por Cristo a Deus, pessoas como Cornélio estão incluídas naquela relação. E pessoas como Cornélio vão para o inferno, se morrerem assim. Difícil para nós. Uma outra coisa interessante nesse texto é que, apesar de Deus enviar um anjo que fala com o Cornélio, o anjo não evangeliza o Cornélio. Seria muito mais fácil para o Cornélio ouvir aquele anjo, se aquele anjo evangelizasse o Cornélio. Mas o anjo que aparece para ele, né? Que ele vê claramente numa visão e que se dirige a ele chamando pelo nome, que ele fita ele nos olhos, atemorizado, e pergunta: que é, Senhor? O anjo lhe responde: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Que coisa extraordinária isso aqui. Então envia agora homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, não é suficiente ser o que o Cornélio era, fazer o que o Cornélio fazia e ter a experiência religiosa, inclusive sobrenatural, que o Cornélio tinha. E não era suficiente ver um anjo e ouvir um anjo falando com ele. É necessário que um homem seja chamado. É necessário que o evangelho seja anunciado por um homem e não por anjos. Deixe-me abrir um espacinho para ouvir vocês um pouquinho sobre essa questão antes da gente seguir. Que impressão isso causa em vocês? Eu não tenho coragem de falar para essas pessoas que elas vão para o inferno. Não, nem deve. Não devo. Deixe-me dizer algo. Nós nunca evangelizamos ninguém, né? Dizendo que elas vão para o inferno. Que ela vai para o inferno. Mas eu posso falar, então, eu posso, em vez de falar que ela vai para o inferno, eu vou falar que ela não vai para o céu. Ok. Agora, nem isso Nem a gente isso. tem. Tá. Por Nem quê? isso eu posso falar. Porque quando nós falamos isso, né, além de soar ofensivo, Ofensivo, é verdade. A gente abrevia ou a gente restringe a ação de Deus na vida dessa pessoa. Porque naquele momento, né, que nós estamos falando com ela, naquele momento ela não está ouvindo o evangelho, mas a vida dela vai continuar, o trabalho de Deus vai continuar com ela. Sim. Não é? Agora, se nós não podemos dizer que tal pessoa vai para o inferno, a gente também não deveria dizer que outra tal vai para o céu. Apesar de nós termos, né, sinais, nós temos indicativos. Jesus diz que pelo fruto a gente conhece a árvore, etc. e tal. Talvez a gente deva ser um pouco mais reticente em fazer afirmações absolutas, né? De tal pessoa foi para o inferno ou vai para o inferno, tal pessoa foi para o céu. A gente não conhece a realidade da obra de Deus no íntimo, né? No coração de cada uma das pessoas. A gente tenderia, né, a afirmar, por exemplo, que uma pessoa, porque ela é membro da igreja, se ela morreu, ela foi para o céu. O que não é nenhuma evidência, né? Não é uma evidência definitiva que uma pessoa, por ter sido batizada, uma pessoa, por ter se tornado religiosa, uma pessoa pode se tornar membro da igreja, tornando simplesmente religiosa e até praticante, como Cornélio é, e não ser crente. A gente não tem, né, essa visão interna, como eu destaquei que o Pedro teve ao ver o coração de Ananias e Safira,
ao ver lá o coração daquele mágico, né, o Simas, e outras coisas que vão acontecer aqui. O próprio Paulo vai ter experiência dessa, né, de ver o coração de alguém. Nós não temos esse nível de experiência, né, de visão. Então, eu acredito que precisamos ser bem reticentes nas afirmações que a gente faz, né? Eu diria, especialmente em funerais, né? Muitas afirmações são feitas com boa vontade, com boa intenção de Eu ia consolar o falar isso. familiar, etc., né? Então, muitas afirmações são feitas ali com essa boa intenção, mas são boas intenções. E se eu não tenho, né, autoridade para dizer isso, então a minha boa intenção vira má intenção. Outras observações aí que vocês queiram fazer? A responsabilidade de cada um de nós, pastor, de proclamar esse evangelho. Uhum. Porque, né, essa é a responsabilidade que nós temos de proclamar o evangelho. Uhum. E a fé vem pelo ouvir, então a gente não pode desistir dessa missão que Deus nos deu de proclamar o evangelho. Por que o anjo mesmo não evangeliza Filipe? Por que ele tem que mandar chamar Pedro? Por que o Cornélio, né? Por que ele tem que mandar chamar Pedro para evangelizar o Cornélio? Eu acho que é porque a incumbência foi dada para homens, como Jesus falou para os discípulos. Eles deveriam levar a todos os lugares o evangelho, não os anjos. E por quê? Por que eles e não os anjos? Porque eles que tiveram a convivência com Jesus receberam diretamente dele o evangelho puro e simples dele. Uhum. Eles é que tiveram essa experiência com Cristo. Uhum. Os anjos, muito mais, né? Porque os anjos têm a visão do Deus na glória, acompanharam a encarnação, foram anunciadores da encarnação, acompanharam toda a vida de Jesus e os feitos de Jesus, a morte, a ressurreição, foram testemunhas da ressurreição. Então, nesse sentido, os anjos teriam muito melhores condições do que nós para serem evangelistas. Pastor, Sim. No caso, não seria porque os homens, porque nós estaríamos nas mesmas condições como pecadores? Desenvolve um pouquinho isso. Não, eu estou imaginando assim, a incumbência foi dada a nós, assim, porque nós temos as mesmas falhas, os mesmos defeitos que ele seria, e fomos nós, assim, seres humanos, né, assim, o ser humano é que pecou lá, vamos pensar no início, né, então seríamos nós os causadores disso, tem essa questão, mas também tem a questão, assim, de nós, eu acho que a gente teria mais condição, porque a pessoa olhando para a vida, um anjo, a gente pensa na pureza de um anjo, né, assim, mas o ser humano, ele é muito mais complexo e com qualidades, defeitos e tudo mais, e mesmo assim ele pode conhecer a Cristo, né? Eu acho que o que a Marta está falando tem a ver com aquele outro dito seu, quando o senhor dizia que foi o homem que entregou a chave do céu para Satanás, voluntariamente. É isso que ela quer chegar. E tem uma outra passagem também, que quando fala do rico e do Lázaro, quando o rico foi para o inferno, ele falou, Senhor, me deixa voltar. Ele falou, não, lá tem os profetas, ouçam-nos. Perfeito. É isso. É a mesma razão porque Deus não decretou a salvação desde o céu, né? Deus só podia salvar legitimamente o homem se tornando um de nós.
Então, se o anjo pudesse evangelizar, Deus poderia ter salvado a humanidade por decreto desde o céu. Mas é justamente porque na criação Deus criou o homem à sua imagem conforme a semelhança e outorgou a ele, né, o reinado terreno, né, deu a ele a autoridade para ele governar em nome de Deus toda a criação. Então Deus entregou a chave do reino a Adão. E o Adão, na tentação, não foi roubado, né? Satanás não lutou com o Adão. Satanás apenas seduziu e convenceu o homem a entregar a chave do reino. Então, se Deus deu a chave do reino para o homem e o homem entregou para Satanás, legitimamente só o homem pode tomá-la de volta. Mas ele, escravizado ao pecado e à morte e ao próprio Satanás, não tem forças para salvar-se a si mesmo, né? Para recuperar a chave do reino. Então, veja, de um lado, o homem tem legitimidade, mas não tem poder. Deus tem poder, mas não tem legitimidade. Daí a necessidade de Deus se fazer homem. Então, na pessoa de Jesus de Nazaré, Deus, homem, reúne numa só pessoa tanto a legitimidade quanto o poder. E então, invade a casa do valente, amarra as mãos do valente e saqueia os seus bens. E Jesus, como Deus lá na criação, deu a chave do reino para o Adão. Jesus dá a chave do reino para a igreja. Então, a igreja recebe, né? Veja que Jesus disse lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o que ele fala em seguida? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, ele recupera a chave do reino e ele a devolve ao homem. Porque da mesma forma que Deus precisou se fazer homem, para, na condição de homem, recuperar a chave do reino, agora, quem tem autoridade para libertar, né, os demais bens de Deus é o próprio homem. Aí Jesus dá a eles a autoridade e, por meio da descida, do derramar do Espírito Santo, Deus dá a eles o poder. É por isso que, junto com a pregação, vêm os sinais, né? Que é uma confirmação do poder de Deus que anda junto com a pregação. E eles vão pregando e as pessoas vão se convertendo. Então, somente eles, só os homens que já foram libertados são canais legítimos e poderosos para estender essa libertação aos outros que ainda estão cativos. É por isso que o anjo aqui, ele não evangeliza o Cornélio. Ele precisa indicar para o Cornélio que ele tem que chamar um homem. E este homem, como eu disse, né, por ser Cornélio um gentio, esse homem aí precisava ser um apóstolo. E como Pedro é o principal entre os apóstolos, então precisava ser Pedro. Se nós não tivéssemos essa narrativa aqui de Cornélio e o que vai suceder aqui com o chamado de Pedro e a conversão do Cornélio pela pregação do Pedro, haveria muita dificuldade para o ministério do Paulo. Né? E mesmo o Pedro, ainda assim, o Paulo vai ter dificuldade, inicialmente. Né? Então, há ainda uma dificuldade grande de aceitar aquilo que estava claro no Antigo Testamento,
que o povo de Deus, o povo que seria recriado em Cristo, não era um povo nacional, mas era um povo formado por judeus e gentios. Isso foi assimilado pelos apóstolos, foi assimilado pela igreja com muita dificuldade. Então, seguindo aí o nosso texto... Pastor, Sim, pastor, sim. só ainda nesse assunto aí falando do homem temente a Deus, né? Uhum. Mas é muito assustador para a gente, é muito intrigante que a gente encontre, né? Pessoas tão sérias, tão bondosas, assim, que não têm salvação. E dentro da igreja, né? Pensando assim, que intituladas assim como servos do Senhor, e que tratem as pessoas assim com tanta indiferença, com tanta maldade, e que realmente não expressam muitas vezes o amor de Deus, né? Assim, que é assustador, dentro de casa, fora de casa, até mesmo alguns se revelam até mesmo dentro nos pátios da igreja, assim, com a forma como tratam os outros, né? Os seus próprios irmãos. Uhum. E é esquisito isso, né? A gente pensar nessa, como é que eu vou dizer assim, nessa salvação e pensando, né? É que a gente fica imaginando que o crente, ele deveria, assim, dar um testemunho muito mais vivo, muito mais, deveria ser uma pessoa mais alegre, mais caridosa do que todos os outros, né? Assim, do que Uhum. os outros que estão aí. Não é assim que acontece, né? Muitas Sim. vezes. Não estou falando que é regra, mas tem muita gente assim. Você tem que tomar até muito cuidado para não magoar, para não ferir e tudo mais, né? Uhum. Então, Religi... isto eu acredito que é uma exaltação da graça. Eu acho que isso está diante de nós com o propósito de fazer uma exaltação da graça. Quando Paulo diz, né, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, a gente não conhece, né, a gente não tem domínio sobre a profundidade, sobre o que está incluído na palavra graça. Mas essas diferenças que a gente vê indica para nós, né, a profundidade desse conceito de graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não por nada de bom que exista em nós, mas simplesmente pela graça. Então, você vai ter uma pessoa que foi salva pela graça, que em termos práticos e concretos, não é tão boa gente quanto uma pessoa que ainda não foi salva pela graça. E o absurdo disso, é o absurdo da graça, é que esta pessoa que não é tão prática e concretamente boa quanto esta outra, essa daqui é salva e essa não é. É o absurdo da graça. Agora, onde quer que a graça seja proclamada e ensinada, você vai ter pessoas que vão ter a sua alegria cristã aumentada, como eu lhes perguntei quando preguei aí na igreja de vocês, né? Ao final daquela exposição do Evangelho, eu perguntei, isso não desperta um deleite no seu coração? Porque eu estava falando da graça. Então, quando nós, que somos crentes, ouvimos o Evangelho da graça e a graça do Evangelho, há um enlevo espiritual em nosso coração. Há um renovo de deleite, de prazer nessa graça, de prazer em Deus.
Quando uma pessoa que, embora membro da igreja, frequentador da igreja, que tem uma vida religiosa até praticante, mas essa graça ainda lhe está ausente do coração, ela pode ouvir o evangelho da graça e não ter nenhuma experiência com esse evangelho da graça. Ela permanecer completamente indiferente. Não acontece nada. Ouvir esse evangelho é a mesma coisa que ler uma notícia de jornal. Não acontece nada. Ou ela pode ter uma compreensão equivocada da graça, que é aquilo que acontecia quando Paulo, né, pregava. Por exemplo, quando ele colocou ali em Romanos 5:20, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, e no capítulo 6, então, ele se antecipa, porque ele sabe o que algumas pessoas pensavam quando ele falava dessa graça. Então, ele se antecipa com uma pergunta. Ele diz assim: então pecaremos, permaneceremos no pecado para que a graça seja ressaltada? E a resposta é imediata, sem dar tempo para qualquer outra coisa, de modo nenhum. Então, por que o Paulo se antecipou? Porque em qualquer lugar onde a graça for pregada, é possível que as pessoas deduzam a partir dela que não importa como você viva. Você já deve ter ouvido, né, pessoas, às vezes, sendo exortadas assim: olha, toma cuidado, né, com a sua vida, a árvore é conhecida pelo fruto, etc. E aí a pessoa diz assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, ela está se regozijando numa salvação que ela não se preocupa em manifestar a evidência dela na vida. Então, é uma compreensão equivocada da graça. Então, quando nós vemos, né, na nossa própria vida, que existem pessoas fora da graça, que são melhores do que nós, são mais bondosas do que nós, duas mensagens deveriam estar assim explicitadas diante dos nossos olhos. Primeiro, que isso não deveria ser assim, como você mesmo está colocando, Marco. Não deveria ser assim. O crente deveria ser muito mais abundante em boas obras, tá, do que aquele que não foi alcançado com a graça. Então, essa seria uma primeira mensagem. A segunda, também estampada, é exatamente essa exaltação da graça. Ou seja, eu não sou tão bom quanto aquela outra pessoa. E eu sou aceito por Deus e ela não. Isso é graça. Só pode ser graça. Então, quando alguém chegar no céu diante de Deus, e se porventura lhe seja feita uma pergunta, né? Por que você está aqui? A única resposta que nós temos a dar é: Cristo. Eu estou aqui por causa da cruz. Só isso. Nada mais. Sem uma vírgula de acréscimo. Só estou aqui por causa da graça. Esse é o significado de sermos salvos pela graça. Pastor? Ser salvo pela graça implica ainda que nem mesmo a resposta que Deus exige que os homens deem ao Evangelho, que é o arrependimento e a fé, nem isso eu tenho para dar para Deus. Até o arrependimento que eu preciso é obra de Deus, e a fé que eu preciso também
é dádiva de Deus. Então é tudo tão somente pela graça e nada por nós mesmos. Quero lembrar, antes de ouvir a Denilde, quero lembrar para concluir, Marta, que essa questão aqui relacionada ao Cornélio não aparece apenas no Novo Testamento, né? Nós temos sinais disso também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando pela segunda vez o Abraão, né, mentiu dizendo que a Sara não era sua mulher, e aí ela caiu lá na mão do rei, não no Egito, a segunda vez narrada ali no capítulo 20 de Gênesis, quando ele mente e Deus revela, né, para o rei que ele está tomando a mulher de outro, o rei diz ali, teme a Deus, e devolve a mulher do Abraão. Ou seja, naquele texto a gente percebe que aquele rei que não conhecia Javé teve mais temor de Javé do que o Abraão, que já era alcançado pela graça. Então ele se mostrou, não conhecendo Javé, ele se mostrou melhor do que o Abraão, que conhecia Javé. Isso novamente para indicar que o chamado de Deus é pela graça e não pelos méritos. Sim, Denilson. Eu ia contar uma experiência que eu ouvi de um púlpito, de um pastor, mas, pasme, ele já era pastor muitos anos, e ele disse, certa vez, que se converteu com o próprio sermão dele, que ele foi pastor tantos anos, depois de muitos anos, pregando, ele mesmo se converteu com o próprio sermão. É possível um troço desse? Ele era um Cornélio religioso. Para chegar a ser pastor, a gente pensa que o pastor tem graça um pouco maior do que nós, ovelhas. Recebe de Deus uma graça a mais pela função que ocupa. Então, para chegar a ser um pastor, não pode ser qualquer um. Pois é, ele disse que chegou a ser pastor e se converteu com o próprio sermão. É possível uma coisa dessa? É possível. Nós temos experiências de padres, né? É verdade. Que celebrando lá a missa a partir da leitura bíblica, tiveram experiências assim. Mas eu acredito que não seja só isso, né? Mas a obra de Deus ela vai se configurando e de repente chega aquele momento decisivo, né? Talvez haja outros fatores envolvidos em conversões assim. Era o Abimeleque, né, pastor? Abimeleque, obrigado, irmão. Abimeleque é o rei de Gerar, né? Ok, então o Cornélio, que é este homem aí extraordinário, porém com toda a sua religiosidade, bondade, sua experiência sobrenatural, se não fosse chamar o Pedro para pregar o evangelho para ele, e aí nós podemos dizer que o Cornélio é melhor do que o Pedro, não é? Ele iria para o inferno e o Pedro iria para o céu. Mas ele ouve o anjo, então ele chama ali 2 homens, 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e conta a eles o que havia acontecido e os envia a Jope, conforme o anjo tinha mandado. E esses homens, eles vão a Jope. Enquanto o Cornélio está tendo essa experiência do lado de cá, o Pedro está tendo uma experiência do lado de lá. Então, no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. E sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol
baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Então, aqui nessa visão, Deus está preparando Pedro. Veja que há uma resistência, há até um pano de fundo teológico para sustentar a posição dos apóstolos, aqui representada pelo Pedro, de que os gentios não deviam ser evangelizados. Né? E qual é essa fundamentação teológica? Os animais que eram considerados impuros no cerimonialismo judaico. E os gentios estavam entre eles. Por isso que os gentios eram considerados como cães, né, pelos judeus. E cães, nesse contexto, não tem nada a ver com a relação que nós temos com os cães hoje, né? Que você tem lá o seu animalzinho de estimação, o animalzinho doméstico. Cães eram animais impuros, né? Animais de rua, animais que dilaceravam suas presas. Então, esse era o conceito que o judeu tinha do gentio. Então, quando ele diz, ele entende, né, que o evangelho não deve alcançar, Deus não deve ser favorável ao gentio, o pano de fundo teológico é esse, que tem animais que são impuros. Só que Deus revela nessa visão para Pedro que ele purificou todas as coisas. Ele diz: não chame, né, de impuro ou de profano o que Deus purificou. E aí, o que o Pedro vai entender dessa visão? Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais, por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então Pedro convidou-os a entrar e os hospedou. Bom, o Pedro, então, está começando a entender que esses homens que estão aí e que estão dizendo que foram enviados por Cornélio a mando de anjos, ele está começando a entender que Deus está conduzindo algo aí diferente, ou o está conduzindo para algo diferente. No dia seguinte, Pedro levantou-se, partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. O Pedro, obviamente, sabendo ou desconfiando, né, que está se envolvendo numa experiência diferente, ele não foi sozinho. Ele levou uma comitiva junto com ele. Ele precisava de testemunho, né? Um dia depois entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Aqui, parentes e amigos, a família de Cornélio, que já era piedosa como ele, inclui aí, né, uma lista bem mais ampla de pessoas, né, vizinhos, parentes, né, os familiares mais distantes, ou seja, a casa do Cornélio, que deveria ser grande, deveria ter uma sala grande, né, devia estar lotada ali. O Cornélio reuniu todos eles na sua casa. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou.
Mas Pedro levantou-se e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes. Aí o Pedro começa, então, né, a se desculpar. Né? O início da fala do Pedro é um pedido de desculpa, né? Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Essa é uma perspectiva dos fariseus, tá? Os fariseus tinham um conceito de santidade que eles encontraram um conceito oposto em Jesus, por isso motivou ainda mais eles rejeitarem Jesus como Messias, porque o conceito de santidade dos fariseus era de separação. Ou seja, para você ser santo, você precisa estar distanciado do que é impuro. Então, os gentios são impuros, então você tem que manter a distância deles. Os publicanos são impuros, então você tem que manter distância deles. Aqueles declaradamente, assumidamente pecadores são impuros, então você tem que manter distância deles. Jesus apresentou um outro conceito de santidade, que é o conceito por associação, ou seja, a fonte de santidade é Deus, e uma vez que você está ligado a Deus, não há nada externamente que pode afetar a santidade de Deus. Nada externo a Deus pode afetar Deus. Então, Jesus não tinha nenhuma dificuldade de se associar com pecadores, com gentios, e o Pedro está num processo de aprender isso. Mas ele está antecipando aqui para o seu auditório que, normalmente, pensando pelo modo farisaico de pensar, normalmente não é permitido que um judeu se misture com não-judeus ou se aproxime deles. Mas Deus mostrou-me, e aqui ele diz o que ele entendeu da visão lá, né? Lá em Jope. Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Então, está mudando aqui o conceito, razão que até agora tem convencido Pedro a entrar e permanecer ali, né, próximo, aproximado de gentios. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto, por que me mandaste chamar? E o Cornélio, então, explica todo o processo, né? O que tinha acontecido e por que mandou chamá-lo até Jope, né? E ele diz no verso 33, agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Que interessante isso. Todos nós estamos aqui diante de Deus. Veja a consciência desse homem. Todos estamos aqui reunidos diante de Deus, mas, estando na presença de Deus, nós precisamos que você fale o que o Senhor te ordenou. É impressionante. Pessoas podem estar num encontro com pessoas na presença de Deus. E, apesar disso, saírem dali vazias de Deus, sem Deus e sem salvação. É necessário que aquilo que Deus ordenou que seja falado e seja ouvido. E aí nós nos perguntamos, né? O que faz Deus presente em um ajuntamento? Se o Cornélio está dizendo, nós estamos presentes diante de Deus, mas nós precisamos ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então, meus irmãos, a presença de Deus num ajuntamento se manifesta pela pregação.
Então, eu posso, por exemplo, estar num ajuntamento cristão, numa igreja, nós presumimos que nós nos reunimos em nome de Jesus, presumimos, né, que 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Senhor, mas qual é a evidência? Como é que essa presença se evidencia? Ela se evidencia pela pregação. De modo que você pode ter nesse ajuntamento diversos atos. Um culto pode ter diversos atos. Mas o principal ato do culto é a pregação. Porque é o modo pelo qual Deus tanto se revela presente, quanto ele revela a sua vontade para os presentes. E aí, Pastor, quando nós falamos que Deus se revela pela pregação, não estamos exaltando o trabalho do pregador ou do pastor. Porque a igreja reunida em nome de Jesus, ela precisa entender que a proclamação da palavra, embora feita por uma pessoa, não é a proclamação desta pessoa. É a proclamação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é proclamada pela igreja. Então, a pregação pode vir por um homem, por uma pessoa. Mas a pregação não vem desta pessoa. A pregação é um ato da igreja. A igreja está pregando enquanto seu pastor está pregando. A igreja está manifestando a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades. Mesmo enquanto uma pessoa está anunciando o evangelho e as demais estão ouvindo. Isso indica que nós não devemos ouvir a palavra de Deus na pregação passivamente. O nosso ouvir precisa ser um ouvir ativo, um ouvir participativo. E finalizando, para eu ouvir a Marta, a presença de Deus, então, ela é confirmada pela palavra. Agora, aqueles que saem desse ajuntamento podem sair vazios de Deus, sem Deus. Ou podem sair cheios de Deus. O sair vazios ou cheios vai depender do que eles fizeram com aquilo que ouviram. Neste culto aqui na casa do Cornélio, todos vão sair cheios do Espírito Santo. Ou seja, cheios de Deus. Por quê? Porque eles não apenas ouviram o que tinha sido ordenado pelo Senhor, mas eles estenderam a mão e receberam aquilo que tinha sido ordenado pelo Senhor. E o resultado é que todos eles foram cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Sim, Marta. lembrando do nosso intervalinho de 5 minutos. Ok. Eu vou fazer algo com vocês hoje. Eu não vou sair daqui, vou ficar por aqui. Então, fiquem à vontade para tomar água, para fazer o que você quiser fazer. Os que não quiserem fazer nada, quiserem ficar aqui e quiserem perguntar alguma coisa, eu vou estar à disposição. Tá bom? Tá bom. Para quem quiser, são somente 5 minutos, tá? Só o tempo de tomar uma aguinha. Pastor, Sim, Jairo. eu
eu tenho esse conceito também. Eu acredito que o louvor, ele fala muito, né? Num culto. E, e eu já tenho ouvido do senhor algumas vezes, e o senhor fala sempre da pregação. Mas o louvor, a adoração também não é um meio, pastor? Sim, a igreja, quanto à sua música, né, quanto à adoração, a gente chama de adoração a parte musical, é um erro dizer isso, né? Porque adoração é a vida como um todo, dentro e fora da igreja, né? Mas essa parte do culto que a gente chama de louvor ou de adoração, que é essa parte musical, ela é imprescindível como um ato do culto. A preocupação da igreja é quanto ao que faz a música. Então, a igreja ela deve cantar o evangelho, né? Se ela tiver pessoas na igreja que recitam, quem recita deve recitar o evangelho. Então, tudo que a igreja faz precisa ser o evangelho. A pregação não pode ser como tem se tornado em muitos lugares. A pregação não pode ser uma palestra de automotivação, usando versículos bíblicos. Precisa ser uma exposição das Escrituras, precisa ser uma exposição do Evangelho. A música da igreja precisa ser uma exposição do Evangelho. Tudo que a gente faz na igreja precisa ser uma exaltação do Evangelho. Porque é o Evangelho que revela a luz da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E se as pessoas veem a Cristo, o qual é a imagem de Deus, então elas veem Deus na face de Cristo, o que significa a conversão delas. Então, a pregação, a música, as poesias, tudo que a igreja faz precisa ser, né, uma exposição do Evangelho. Nesse sentido, pastor, eu me lembro quando o senhor disse, acho que foi, né, na volta da pandemia mesmo, o senhor falou, como professores de escola bíblica, vocês precisam achar o evangelho. Tudo tem que ter uma veia para se falar o evangelho, mesmo que para crentes. Uhum. Sim. Mas nem todo mundo é habilitado para. Eles vão mais pelo lado palestras motivacionais mesmo. Talvez, né, o que nos mova, né, nessa direção seja essa nossa vontade, né, de ajudar as pessoas. Então, nós estamos no meio de pessoas que lidam com muito sofrimento, né? Então, a gente quer encontrar um jeito de ajudá-las. E aí, então, a gente vai para a Bíblia em busca de textos que a gente pode trabalhar e que possa funcionar como fundamento de coisas que nós gostaríamos de dizer para elas. O grande problema por detrás disso é a nossa falta de fé no Evangelho. A falta de credibilidade que todo o conselho de Deus tem para nós. Porque nós acreditamos, por exemplo, que se eu expor o Evangelho para uma pessoa que está em sofrimento, eu vou estar minimizando o sofrimento dela, ou eu vou estar pensando na vida dela no céu e não no sofrimento dela aqui, imediato, na terra. A grande questão é que no Evangelho e em Cristo está toda a nossa esperança para esta vida e para a vida vindoura.
não só para essa vida, mas para a vida vindoura. Não só para a Ô, vida pastor, vindoura, mas essa para questão a da vida vida, presente. essa questão da vida vindoura não é muito pouco colocada no cerne do evangelho, porque eu fico pensando, as pessoas ficam assim, qual é o meu motivo de evangelizar? Eu levar a palavra de Deus, a salvação, etc, etc, etc. Mas qual é o objetivo final de Deus na sua na completude da sua obra redentora, né? Porque as pessoas ficam sempre imaginando assim, não, eu vou morrer, eu vou para o céu e acabou, eu vou ficar no céu, eu vou viver minha... E não é isso que está aqui na palavra de Deus. O céu, esse céu não é o nosso final como cristãos. A nossa vida como cristãos, ela vai permanecer. Jesus Cristo vai voltar para a Terra, vai ter o milênio, vai ter as pessoas, os crentes vão estar com Jesus Cristo no milênio. Essa, essa amplitude como um todo não é pouco explorada nas igrejas. Às vezes me dá uma sensação de que falta um pouco disso, ou eu estou equivocado na sua visão como Nós sofremos teólogo? uma grande mudança, né, na ênfase da pregação bíblica, né? Se você pegar o período dos grandes avivamentos, né, o período de Jonathan Edwards e outros, né, avivalistas, você vai perceber, por exemplo, que nos sermões eram apresentados, né, uma descrição vívida do inferno, né, ou uma descrição vívida das delícias celestiais, e as pessoas se convertiam com pregações assim. A mudança que a gente experimenta e que a gente observa é que agora parece que a pregação ela visa muito solução dos problemas imediatos e terrenos. Nós nos tornamos não pessoas que estão vivendo esperançosa de dias melhores, não os dias próximos apenas, mas esperançosos de que o capítulo final da nossa existência ainda está por ser escrito, né? E não é um sofrimento. Ao invés da gente olhar com esse olhar de esperança, a nossa esperança é concentrada toda numa expectativa de que Deus nos livre do desconforto imediato. Então, as pregações, elas acabam sendo, né, até proclamação de falsas esperanças, quando elas fazem apontamento, né, de que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acabar com esse seu sofrimento, vai mudar a sua sorte, vai te abençoar nisso ou naquilo, e tal. Então, as pregações de hoje giram muito em torno de fornecer aos ouvintes uma resposta imediata, mesmo que ilusória. Então, houve muita mudança. Por isso que, hoje em dia, raramente a gente vê pregações sobre os eventos, né, escatológicos. Raramente a gente fala, né, hoje, houve pregações que falam sobre os eventos finais da vida. Nós estamos muito interessados em alguma coisa que diga como é que eu resolvo esse meu problema aqui em 3 passos, ou como é que eu resolvo essa questão aqui nos próximos dias e assim por diante. Então, houve uma grande mudança na ênfase, né, da pregação. Ok, gente, vamos prosseguir? Estamos de volta? Pois bem, então, o Pedro, né, o Cornélio, então, vai apresentou aí o seu problema para o Pedro, e o Pedro, então, vai começar a sua pregação. Na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência. Bom, ele já está demonstrando aqui que Deus não tem preferência por judeus, né, que em Deus não há acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aí ele está rompendo com os limites nacionais e geográficos. Em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável.
ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré. Aí ele entra no cerne do evangelho, né? Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. E aqui ele está, depois de fazer uma referência a quem é Jesus, né? Deus era com ele, isso indica aí uma associação inigualável com Deus. Então, ele está falando de quem era Jesus. Depois, ele passou a falar do que Jesus fez, e agora ele vai passar a falar do que aconteceu com Jesus. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, ele foi constituído juiz de vivos e mortos. E todos os profetas dão sobre ele testemunho, de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Veja, a pregação do Pedro, ela é evangelicamente tímida. Ele não foi aqui tão ousado quanto ele foi em Atos 2 e em Atos 3. Mas ele dá todos os elementos necessários do evangelho. Então, ele fala, né, do contexto do Antigo Testamento, ele fala de um conceito mais abrangente de Deus, ele fala, né, de Jesus Cristo, que Deus enviou, fala do que Jesus fez, fala do que aconteceu com Jesus, né? Ele foi morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele fala da ordem que o Senhor, depois de ressurreto, deu a eles, a ordem de que eles pregassem. Ele diz o que era para ser pregado, né? Testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz de vivos e os mortos, e ele faz o apelo. Ele faz o apelo com base em tudo que os profetas já vinham dizendo, ou seja, todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Então, ele vai julgar, né? Ele é juiz de todos nós, mas aquele que crê recebe perdão dos pecados. Basicamente, o que ele prega aqui é o que ele pregou lá em Atos 2. Só que em Atos 2 ele foi mais completo, mais detalhista, mais ousado. Mas aqui nessa pregação existem todos os elementos do evangelho, né? Começa com Deus, né? Tem a necessidade do homem de ser salvo, de ser perdoado. Então pressupõe que o homem se tornou pecador na sua relação com Deus. Tem a redenção, que é o envio de Jesus, o próprio Jesus, o que ele fez, o que aconteceu com ele por parte dos homens. Lá em Atos 4, em Atos 2, ele diz que foi por presciência e determinação do conselho de Deus. Mas o que Deus fez com ele, ou seja, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o constituiu juiz, né, para julgar os vivos e os mortos, e enviou os discípulos para que eles pregassem nos mesmos termos que os profetas já vinham pregando, que aquele que crê recebe perdão dos pecados. E aí o sermão do Pedro é interrompido, né? No verso 44, enquanto Pedro dizia essas coisas, ou seja, ele não tinha completado o sermão ainda, mas como os elementos principais aí, básicos do evangelho já estavam presentes, então não houve mais necessidade de ele continuar a sua exposição. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra, né? Então, o mesmo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos 2,
acontece também aqui entre os gentios. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, né? Circuncisão, então, eles eram judeus, como Pedro era, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Então, houve a admiração, por quê? Porque até então há muita reticência sobre essa coisa de Deus ser favorável aos gentios. Mas eles estão vendo o que está acontecendo aqui, o mesmo que aconteceu em Jerusalém. E eles estão admirados, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então, eles começam ali com a mesma manifestação que houve ali no dia de Pentecostes. Então, Pedro diz, será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Esses que, como nós, veja, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhes suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Então, veja que todos os elementos do Evangelho necessários estão presentes aqui na pregação do Pedro. Inclusive, o chamado ao arrependimento e à fé, né, que é respondido, né, porque o Espírito Santo não haveria descido se não houvesse essa resposta. Então, eles creem, eles acolhem a pregação do Evangelho, o Espírito Santo desce sobre eles como desceu lá no dia de Pentecostes, e a ideia aqui, né, presente da necessidade de serem batizados aqueles que creram. E eles, então, são batizados aqui na casa de Cornélio, né? E o Pedro fica ali ainda alguns dias com eles. Veja, tudo isso vai causar, como já vinha ali antecipando, vai causar alguma dificuldade entre os apóstolos. E vai ser necessário haver uma reunião, né, entre os apóstolos para que isso aqui seja explicado. As pessoas já estão sabendo que o Pedro esteve na casa de gentios, né? E isso ainda é um grande problema. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, aqui os judeus mais radicais, né, discutiam com ele, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comesse com eles. Isso aqui é uma acusação. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo, eu estava orando, aí ele conta, né, a experiência do lençol lá na cidade de Jope, mas eu respondi de modo nenhum, Senhor, tal é a resposta que ele deu. A voz que falou com ele, ele lembra que naquele momento os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, e também esses 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. Então, a necessidade aqui que ele sentiu de levar testemunhas, né? Esses irmãos da circuncisão, judeus mais radicais, estavam presentes com o Pedro agora também ali em Jerusalém. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, e aí o Pedro vai ser reticente, né, sobre o evangelho que ele pregou lá. O evangelho que ele pregou lá já era reticente por causa do temor dele, e aqui, por causa do temor dos apóstolos, ele é reticente em relatar os pormenores do que ele havia pregado. Aí, logo que eu comecei a falar, ele pula o que ele fala e já vai para a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Veja, esse como nós é muito importante aqui no relato dele e na percepção que ele já tinha tido junto com os 6 judeus que o acompanhavam ali na casa de Cornélio. Lembrei-me, então, da palavra do Senhor que disse, João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Então, aqui o Pedro quase que está dizendo, olha, a culpa não é minha. Isso, eu só fiz isso. E ele nem diz exatamente o que ele pregou. Eu comecei a falar e o Espírito Santo desceu. Então, ele está quase que dizendo ali, né, para os apóstolos, que a culpa não foi dele, que ele estava quieto lá na casa do Simão Curtidor, lá na cidade de Jope, teve lá a experiência de uma visão, 3 homens pararam em frente da casa, o Espírito Santo disse que não era para resistir ao chamado deles, eu fui, cheguei lá, o Cornélio me disse que ele tinha tido uma visão de anjo, que mandou me chamar, e eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu conosco no princípio. Então, praticamente, ele está dizendo, não foi culpa minha, não foi eu que entrei lá, eu não entrei lá porque eu quis, eu não preguei lá porque eu quis. Então, todo culpado, aí, todo o agente da história aí é Deus. E os apóstolos, ouvindo o relato do Pedro, eles chegaram a uma conclusão. Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Veja, meus irmãos, que essa questão da evangelização dos gentios, ela é um problema e ela vai continuar sendo um problema, porque mais tarde, né, você se recorda da carta do Paulo aos Gálatas, que o Paulo conta lá uma experiência em Antioquia, que ele recebeu uma comitiva de Jerusalém liderada por Pedro, e eles estavam ali enquanto não vinham aqueles judeus da circuncisão, aí, esses judeus mais radicais, o Pedro estava comendo junto com os gentios, sem nenhum problema. Mas quando a comitiva de judeus da circuncisão chegou, ele disfarçadamente se distanciou dos gentios, para não ser visto comendo com os gentios. E o Paulo diz lá que naquele momento ele repreendeu o Pedro, né, publicamente. Então, e afirmou que ele fez isso porque Pedro era repreensível, ou seja, digno de repreensão. Então, veja que essa questão da aproximação dos judeus, né, da circuncisão, os judeus mais tradicionais, dos gentios, ainda vai ser e está sendo um grande problema, né, que vai ser melhor digerido, melhor assimilado pela expansão missionária levada a cabo pelo apóstolo Paulo e pelo Barnabé. Então, eles vão começar a assimilar, né? Aqui eles já assimilaram um pouco, mas era uma questão mais circunstancial. O Pedro havia entrado ali numa casa de gentio, mas agora com o Paulo, né, e com os discípulos que foram dispersos de Jerusalém, que saíram também pregando aos gregos, que vai ser relatado aqui no capítulo 12, então essa expansão do evangelho, alcançando outros lugares e alcançando cada vez mais gentios, aí isso vai ser melhor assimilado pelos judeus mais tradicionais, né? Mas foi com muita dificuldade. Então, a igreja primitiva, ela ficou muito perto, né, de se transformar ali numa seita judaica, muito próximo de se transformar numa seita judaica. Então, se não fosse, né, o fato de Jesus, como ele já havia antecipado ao próprio Pedro em Mateus 18:16, né, que 18, que a igreja é dele e ele é quem edificaria a sua igreja. Se não fosse Jesus ser o Senhor da igreja e verdadeiramente aquele que a conduz,
o evangelho no que dependesse das limitações dos apóstolos, a igreja teria se tornado apenas uma seita judaica, mais uma das seitas do judaísmo antigo, e teria mantido sua centralidade em Jerusalém, né? Mas o Espírito Santo, Lucas quer mostrar isso para nós, né? A obra do Espírito Santo empurrou a igreja, né? Levou a igreja para os campos gentílicos, e igrejas foram sendo organizadas nesses lugares. Veja o que eu acabei de me referir agora, né? Sim. Sim? A Marta de novo. Ok, pode falar, não tem problema, pode me interromper. Pastor, lá em Atos 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? E aí eles falam em línguas, assim, em várias línguas, né? E eu sempre associei a falar em línguas porque imaginava sempre que eles estariam, sempre penso assim, que conforme eles iam falando, tinham muitas outras pessoas lá que também eram também falavam essas mesmas línguas, eles estavam então ouvindo assim na língua deles assim o evangelho, né? Assim, de certa forma, a glorificação assim do evangelho. Agora aqui em Atos vamos pensar aqui Atos 11, quando ele diz assim: portanto, se Deus concedeu o mesmo dom que considera também a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor aos homens? Aqui na casa de Cornélio só tinha pessoas, né, da mesma, que falavam a mesma língua. Então, e aqui fica claro também que a descida do Espírito Santo foi do mesmo jeito e falando também em outras línguas, né? Então, essa ideia que eu tinha, que lá naquele Atos 2 era para alcançar aquelas outras pessoas, estava equivocada, tá certo? Penso que não, porque o paradigma, né, para esse texto aqui permanece sendo Atos 2. Então, veja que o evangelho parte, né, de Jerusalém, segundo o próprio esquema aqui do livro do Lucas, né, parte de Jerusalém, vai caminhar para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele parte de Jerusalém. Veja que, a princípio, todo o colégio apostólico está em Jerusalém. A igreja que vai nascer em outros lugares sai de Jerusalém, né, a partir daqueles que estavam presentes no dia de Pentecostes e a partir daqueles que foram expulsos de Jerusalém em Atos 8. Aquela ideia de mandar uma comitiva apostólica para verificar lá em Samaria e tal, para que não houvesse movimentos cristãos deslocados da base de Jerusalém. Então, a igreja tem que ser apostólica, tem que ser cristã apostólica, e dessa forma, o que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2, precisa ser para nós o paradigma para a interpretação de outras experiências. E veja que, tanto ali na verificação do Pedro em Samaria, quanto aqui e no relato que ele faz, né, para os irmãos, para os demais apóstolos em Jerusalém, ele está falando que o que eles testemunharam, o que eles viram acontecer na casa de Cornélio, é o mesmo que aconteceu conosco. Então, o paradigma é Atos 2. Se o paradigma é Atos 2, e lá nós temos explicitamente a língua como idioma, então Atos 2 precisa continuar sendo nosso paradigma para línguas aqui, bem como para línguas lá no capítulo 19. Nesses textos não aparece o adjetivo estranhas, né? Aparece línguas. Aí, a sua observação, ela é interessante. Nós não sabemos, né, que idiomas seriam esses. Nós não sabemos, dentro da parentela ali do Cornélio,
se havia pessoas que falavam outros idiomas e que aí falar em línguas, falar em outros idiomas, fizesse algum sentido. Lá em Atos 2 fez, porque nós tínhamos nações de outras falas, né? Máter lá presente em Jerusalém. Aqui nós não sabemos, mas como línguas aqui não aparece, né, o qualificativo estranhos, e como línguas aqui aparece como um modo de engrandecer a Deus, que é muito semelhante ao que nós vemos em Atos, que eles falavam das grandezas de Deus, então nós devemos entender que línguas aqui é a mesma língua que se manifestou lá em Atos 2. E a mesma coisa vai acontecer no capítulo 19. Tá certo. Agora, isso deve, né, não deve nos distanciar do fato do dom de línguas, que aí é uma realidade, do meu ponto de vista, é uma realidade, mas é uma realidade lá para 1 Coríntios 12, mas não para o livro de Atos. Ok? Pois bem, vai haver aí agora, né, uma apresentação do Evangelho, né, para explicar o início do capítulo 13. Porque o capítulo 13 vai introduzir ali a igreja de Antioquia. Então, aqui o Lucas quer começar já a apresentar para nós essa igreja. Como é que a igreja de Antioquia surgiu, né? E tantas outras igrejas, né? Aqui o foco é Antioquia, mas tantas outras igrejas. Os que foram dispersos pela tribulação, isso ele está linkando o verso 18 aqui, o verso 19 do capítulo 11, com os primeiros versos lá do capítulo 8. Então, ele está emendando isso aqui com o capítulo 8. Os que foram dispersos pela tribulação, que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Por que isso aqui é importante? Porque na comissão que Jesus deu aos discípulos, ele disse para eles não entrarem na casa de gentios, mas para eles irem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus, né, afirmou que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não significa isso que era somente para. A ideia era que, vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Israel resgatasse a sua missão original. Qual era a missão original? A missão original era aquela dada a Israel desde o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, então, mesmo no ministério de Jesus, houve já uma sinalização de que a rejeição do evangelho pelos judeus abriria a pregação do evangelho para os gentios. De fato, o Lucas ele quer colocar para nós que aqui na sua narrativa e na prática apostólica, esse padrão vai permanecer. Ou seja, qual é o padrão? O evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Vai acontecer com os apóstolos o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles vão pregar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho é primeiramente aos judeus. Mas como os judeus continuarão rejeitando o evangelho, então o evangelho será aberto para os gentios. Né? Então, essa indicação aqui do Lucas é importante para todo o contexto do livro dele, né? Que eles saíram anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns
que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Veja, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Essa é a ordem. E o próprio Paulo também vai funcionar nesta ordem. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, veja de novo, né? Como aconteceu em Samaria, chegou em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Lembra que eles tinham enviado Pedro e João para Samaria? Então, na mesma ocasião, eles enviam o Barnabé aqui para Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele. Aqui, apesar do Barnabé não ser um apóstolo, ele é uma pessoa muito próxima aos apóstolos. E quando precisou enviar uma comitiva a Antioquia, na Síria, eles enviaram o Barnabé. O Barnabé chega aqui em Antioquia e ele tem essa mesma sensibilidade que os apóstolos tinham, de olhar e ver e reconhecer a autenticidade da obra de Deus. E o Lucas coloca isso nessas palavras. Ele viu a graça de Deus. Então, ele viu a realidade, a autenticidade da obra que estava acontecendo ali em Antioquia. E exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso. Lembra agora do Paulo, que pregou em Damasco, mas queriam matá-lo. Aí ele fugiu, descido num cesto pelo muro, e foi para Jerusalém. Chegou lá o Barnabé. Ninguém queria receber o Paulo, porque tinha medo dele. Desconfiava que o testemunho dele era mentiroso. Mas o Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, tinha sensibilidade para ver a obra de Deus, para reconhecer a obra de Deus. E nisso ele foi até superior aos apóstolos. Ele reconheceu a veracidade, a autenticidade da obra de Deus no Paulo. Foi ele que apresentou o Paulo para os apóstolos e deu crédito à história contada pelo Paulo, da conversão dele no caminho de Damasco. Então, a partir dali, eles começaram a acolher o Paulo, o Saulo entre eles. O Saulo começou a pregar lá, vocês lembram disso, do mesmo modo que ele começou a pregar lá em Damasco. Mas, da mesma forma, os judeus queriam matar o Paulo, e houve um certo alvoroço ali na cidade. Os irmãos, e aí os apóstolos, entendem que é melhor mandar o Paulo lá para Tarso, lá para a região dele. E o Paulo consente, ele vai. E ele fica largado, ele fica esquecido lá naquela região. Quem é que vai lembrar do Paulo? O Barnabé. E vai lembrar do Paulo agora que ele está tomando conta da igreja em Antioquia, uma igreja formada por gentios e judeus. Ele se lembra do Saulo e ele vai para Tarso a fim de encontrar o Saulo e trazê-lo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio, aí por volta de 48, 49 depois de Cristo. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia, e assim fizeram, enviando-as aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, aqui,
houve um período longo de ministério aí em parceria, né, o Saulo junto com o Barnabé, e um profeta, esse profeta Ágabo, anuncia, né, que haveria uma fome em todo o mundo, que de fato aconteceu, e quando aconteceu, as igrejas decidiram juntar ali doações para enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. Então, o Barnabé e o Saulo, que agora estão aí trabalhando na igreja de Antioquia, eles é que vão reunir essa coleta e eles vão ser os enviados das igrejas para a Judéia, para levar, então, essas doações ali para Jerusalém, né? Então, paramos aqui, mas essa história prossegue em momentos mais adiante. Capítulo 12, nós voltamos, né, ao Pedro, principalmente por causa da morte do Tiago, né? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio da espada o Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Aqui os pães sem fermento é a Páscoa, né? E nessa ocasião, vocês lembram lá do próprio Jesus, que costumava-se, né, alegrar o povo soltando um prisioneiro. Tendo detido, colocou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para que o guardasse, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados algemados com duas correntes, e os sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio o anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. Então, o Pedro está preso, e há aí essa manifestação, né, sobrenatural de libertação. O Pedro está aí para ser apresentado, né, para ser morto também, o que era apresentado aí na festividade da Páscoa. Ele está para ser apresentado, mas na noite o anjo então aparece ali e liberta o Pedro, conduz ele para fora. O Pedro ainda não sabe discernir a realidade daquilo, se aquilo realmente está acontecendo ou se era apenas uma visão. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, né? Aí o João é o Marcos, né? Chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Essas muitas pessoas aqui é a igreja, né? Que está reunida em oração, especialmente com essa manifestação do Herodes, que já havia mandado matar o Tiago e agora planeja matar o Pedro também. E a igreja, então, se coloca lá em oração, e eles estavam orando quando ele bateu na porta do pátio. Uma criada chamada Rhodes saiu para atender, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora. As pessoas, quando ouviram o relato, demoraram para acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. Logo que mas Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizesse silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que tinha acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou que fossem executados. Essa era a pena, né? O soldado era responsável, né, pela vida do prisioneiro. Na perda da vida do prisioneiro, eles perdiam a própria vida também. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali algum tempo.
o Herodes é introduzido aqui não só apenas como quem matou o Tiago, como quem pretendia matar o Pedro, mas também para ser anunciado a sua morte, né? E como ele morreu. Descendo ali para Cesareia, ele está reunido, ele vai fazer um discurso, e o povo, né, exalta o Herodes, né, como sendo um deus, e no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. Né? Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Novamente, um daqueles resumos que o Lucas costuma fazer, né? A partir de cada conjunto de eventos que ele narra, ele faz um resumo. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Esse verso 25, ele parece estar meio que deslocado, né? Porque ele já completa aquilo que ficou pendente no verso 30 do capítulo 11. Lá ele recebe a profecia de que vai haver uma fome na Judéia, eles fazem lá uma campanha, indicam que o Barnabé e o Saulo devem ser quem leve esse recurso até Jerusalém, e aqui, no verso 25, parece que isso já foi feito, eles já foram para Jerusalém, e agora eles estão voltando já de Jerusalém, e voltando, eles trazem João Marcos, que é primo do Barnabé, trazem João Marcos consigo, porque o Barnabé, mais o Barnabé do que o Paulo, pretende introduzir, né, pretende ter a companhia do Marcos nas suas viagens missionárias, né, que vai acontecer aqui a partir do capítulo 13. Ok? Eu paro por aqui, daqui fora 15 dias, né, daqui 22 dias, eu volto, e aí a gente continua a partir do capítulo 13, aqui onde nós paramos.